Eu quero convidar você, e você sabe que nesse mês de setembro nós tiramos, o mundo tira esse mês para falar do Setembro Amarelo, falar sobre suicídio. Existe ainda um número muito grande de suicídio no mundo. Eu coloquei no meu Instagram, mais de 800 mil pessoas se suicidaram ano passado, no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata. 40 segundos, irmãos. No mundo, uma pessoa se mata. O Brasil é o 8º país que mais tem suicídios no mundo. O índice de suicídio para o homem, por incrível que pareça, é 4 vezes maior do que nas mulheres no Brasil. E isso é normalmente o que acontece no mundo. E aqui tem uma coisa que parece que não bate. As mulheres reclamam mais, ou pelo menos as mulheres dizem que sofrem mais de depressão. Mas quem acaba se matando 4 vezes mais são os homens. Então, o que acontece é que os homens ficam de depressão caladinho, não fala que está. E as mulheres, sabiamente, elas colocam a boca no trombone. Sabiamente. O homem fica quieto, depois vai lá e se mata. É claro que existe suicídio também com as mulheres, mas 4 vezes menor. Eu podia falar de vários personagens que vão nos ajudar a falar sobre o sofrimento. Porque o que leva a pessoa ao suicídio é a forma que ela não conseguiu administrar o sofrimento. Ninguém vai se matar porque ama a morte. A maioria das pessoas que vão cometer suicídio ou que cometeram suicídio, elas não cometeram porque quiseram morrer, tinha fome da morte. Não. A maioria queria viver. Só que não sabia mais como viver. Viver estava sendo insuportável. Por isso, tiveram uma escolha extrema, a escolha de tentar se matar. Através de Jó, podemos aprender algumas coisas. É interessante que eu quero falar com você, e o meu tempo hoje está mais curto, o culto começou mais tarde. Para você que está em casa, talvez não mude tanto, mas para nós que estamos aqui, a gente não pode ficar muito tempo aqui no culto, por causa dessa pandemia. Mas perceba que a Bíblia, ela não tenta dar respostas simples para o sofrimento, porque Deus sabe que o sofrimento é algo complexo, algo diferente, algo que tem várias formas de se manifestar o sofrimento. A Bíblia não dá indagações filosóficas, tenta fazer indagações de filosofia, como é que pode resolver o sofrimento, e começa a falar, a criar reflexões profundas sobre o sofrimento. A Bíblia tenta nos ensinar como superar o sofrimento através de histórias de pessoas. A Bíblia acha que é a melhor forma, e é com certeza a melhor forma, que é através de histórias de pessoas. Eu poderia usar a história de José e seu sofrimento, e como ele superou o seu sofrimento. Eu podia usar a história de Jeremias, que escreveu o livro de Lamentações de Jeremias, e como ele suportou o sofrimento de ver toda a sua nação sendo quase exterminada. Eu poderia usar o sofrimento de Davi, que perdeu seu filho Absalão. Eu poderia usar o sofrimento de Paulo, e ele descreve 6 vezes o seu sofrimento, ou os seus sofrimentos, na Bíblia, nas suas epístolas. Por 6 vezes ele escreve, ele diz lá, 6 vezes ele foi chicoteado 39 vezes, mais 3 vezes ele foi espancado com vara, e ele vai criando uma lista de sofrimento. Eu podia usar Jesus Cristo, que sofreu por mim e por você. Mas o Espírito Santo me conduziu para falar de algo mais antigo, mais clássico, que é a história de Jó. Eu fico impressionado com a história de Jó, que é a história que todo mundo acha que conhece. Olha, é a história que todo mundo acha que conhece,
mas eu garanto para você que nem 10% dos cristãos conhecem a história de Jó de verdade. Então, me acompanha nos próximos 3 domingos. Hoje, você vai conhecer a história de Jó e vai se identificar, porque a história é a parte da história que todo mundo conhece, os 2 primeiros capítulos. No próximo domingo, eu já vou começar a contar a história de Jó, que 90% dos cristãos não conhecem. Não conhece. Porque Jó também é um livro difícil de se ler. Longo, não é? É um livro bem longo, 42 capítulos, se eu não me engano, e é um livro denso para você ler depois dos 2 primeiros capítulos. Por isso a maioria não conhece. Mas depois, na semana que vem, essa semana você vai, essa parte eu conheço, porque eu vou falar dos 2 primeiros capítulos. Eu vou falar do sofrimento de Jó. Do sofrimento. Então, eu quero que você possa me acompanhar usando essa palavra aqui. Quando você estiver sofrendo, não se concentre na razão do sofrimento. Não se concentre na razão. E sim na superação do sofrimento. É a frase que eu vou deixar aqui. Primeiro, não se concentre na razão, em si na superação do sofrimento. É um erro básico que nós temos. É aquela dúvida, é querer explicação para tudo. E nós falamos, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Por que isso está acontecendo comigo? E é uma coisa extraordinária, irmãos. Todo mundo acha que só acontece consigo. Você já passou isso na sua cabeça? Você já usou essa frase? Isso só acontece comigo. Bem, eu quero falar para você que todo mundo que eu conheço já falou essa frase. Então, isso acontece com todo mundo. Não, mas com ele não acontece. Não, com ele acontece diferente. Porque todo mundo aqui na terra vai passar, rico ou pobre, pelo sofrimento, por algum tipo de sofrimento. Quando você perde o foco e começa a tentar racionalizar o seu sofrimento, tentar explicar o seu sofrimento, e não focar na superação do sofrimento, você não consegue avançar e fica preso no sofrimento em si. Preste atenção nesse texto que eu vou ler, que está em Jó, capítulo 1, do verso 8 ao verso 9, que diz o seguinte: E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Olha só o que Satanás fala com Deus. Que aqui eu quero falar algo especial para você. Jó nunca soube que isso aconteceu. Pelo menos não no momento que estava sofrendo. Talvez ele soube, a gente não sabe que alguém escreveu o livro de Jó, né? A gente não sabe quem escreveu o livro de Jó exatamente, mas alguém escreveu, Deus revelou isso para a pessoa que escreveu, talvez seja o próprio Jó, não é? Meio improvável. Mas Jó, quando estava sofrendo, não sabia que Satanás tinha ido lá no céu. Imagine só a cena. Satanás chegou no céu. E o que você acha que Satanás foi fazer lá? Bater papo com Deus? Não. Matar a saudade dos outros anjos, que ele é amigo dele? Não. Satanás gostava de estar ali no céu? Não. Aquele lugar trazia péssimas lembranças para o diabo. Você não gosta de estar num lugar que te traz péssimas lembranças. Nem o diabo gosta. Ali ele lembrava que ele foi expulso. Ali ele lembrava da glória de Deus. Ali ele lembrava de coisas que ele não gostava. Então, Satanás não estava no lugar onde ele se sentia confortável. Mas ele foi lá fazer o quê? Deus já sabia aquilo que levava, qual era a motivação de Satanás. E Deus, na minha visão, ele se antecipa a Satanás. E fala: Você viu meu servo Jó? De onde você estava? Vim de rodear a terra.
Uma curiosidade, a Bíblia fala que a terra era redonda antes de qualquer pessoa, porque o próprio diabo diz que veio de rodear a terra, para ver que a terra não era plana, como tem uns doidos que acham. Mas vem aqui Deus falando para o Satanás e dizendo: olha só, você viu meu servo Jó? Ele estava ali exatamente por causa de Jó. Deus já sabia disso e quis se antecipar, para mostrar que Satanás não estava pegando Deus de surpresa. E homem íntegro, reto, temente a mim, Satanás para e fala: também? O Senhor abençoa ele em tudo? E ele fala algo muito peculiar. Qual é a motivação de Jó por ser temente ao Senhor? O Senhor consegue mostrar qual é a motivação dele? Qual é a motivação de Jó por confiar em ti? O Senhor está abençoando a vida dele, ele é o homem mais rico de todo o Oriente. O Senhor abençoa a família, o Senhor abençoa tudo. Assim é fácil ser fiel, como se fosse fácil ser fiel, né? O próprio Satanás estava no céu e não conseguiu ser, no melhor lugar que existe. Mas estava ali falando. É interessante você perceber isso, que o livro de Jó, ele vai resolver dois extremos que acontecem no tempo de Jó e acontece agora. Quais são os dois extremos? O primeiro extremo é o extremo religioso. Qual é o extremo religioso? E quando eu falo religioso, sim, acontece dentro da igreja, até aqui na igreja Nazareno, em outras igrejas evangélicas, católicas, né, em outras religiões, é que nós associamos que as pessoas que estão sofrendo porque fizeram algo de errado. O sofrimento é consequência de algo errado que a pessoa fez. Você já não teve esse senso religioso? E quando você está sofrendo, você não fala: o que eu fiz de errado? Ou você associa o seu sofrimento a algum erro? Algum pecado? Deus está me castigando? O senso religioso imediatamente começa a associar o sofrimento com algum tipo de castigo de Deus. Bem, o livro de Jó mostra que não é bem assim, porque Jó sofreu e não tinha feito nada de errado. Pelo contrário, ele era íntegro, reto e temente a Deus. Então, o livro de Jó tira esse argumento religioso. Ele é tão forte que, com todo respeito aos espíritas, o espiritismo diz que o sofrimento das pessoas hoje existe porque na vida passada eles fizeram algo de ruim. Então foi consequência de uns atos deles, não dessa vida, mas da outra vida. Imagina, o cara já é difícil, é responsável pelos atos que cometem aqui nessa terra. Imagine atos que cometeu numa vida passada, sei lá qual. Mas esse senso religioso do espiritismo, do catolicismo e também dos evangélicos ainda existe hoje. Nós associamos muito o sofrimento a algo de errado que fizemos, algum tipo de castigo de Deus. E nem sempre é assim. Na maioria das vezes, eu ouso dizer que não é assim. E é uma coisa que nós religiosos não entendemos bem, porque ainda não entendemos a graça. O outro problema são os não religiosos, que eu vou chamar de mundo secular. Eles olham o sofrimento e usam o sofrimento para provar que ou Deus não existe ou Deus não é bom. Como pode um Deus bom permitir que um homem justo, reto e temente a Deus sofra? Como é que pode um Deus cair na conversa de Satanás? Só para provar para Satanás que Jó era um homem bom? Deus permite que Satanás faça tanta maldade com Jó? Que Deus é esse
Que Deus é esse que deixa tantas tragédias acontecerem? Que Deus é esse que não protege os inocentes nesse mundo? Que Deus é esse que deixa tantas pessoas morrerem de fome? Que Deus é esse que aceita tantas injustiças sociais ao redor do mundo? E aí, esse mundo secular, que também tem muito dentro da igreja, essa visão secular, que começa a dizer: um Deus bom não pode permitir o sofrimento de pessoas boas. O livro de Jó também responde essa indagação. Pessoas boas podem sofrer e isso não tira a bondade de Deus. E como é isso? Como o livro de Jó responde essas duas perguntas, a questão dos religiosos e a questão do mundo secular? E eu acho extraordinário que não responde fazendo uma frase de efeito, não responde criando uma definição de sofrimento na visão de Deus, responde através da própria vida de Jó. Primeiro, você precisa entender que quando o pecado entrou no mundo, o mundo jaz do maligno e o sofrimento se tornou inevitável. Até a morte entrou. Espinhos, agora, existem lugares que antes não existiam. Agora a dor entrou no mundo, até mesmo a dor de ter a vida. E aí Deus mostra que pessoas boas e ruins sofrem. Agora, a diferença é como sofrem, de que jeito eles sofrem. Existe uma diferença para quem sofre confiando em Deus, e existe uma diferença de quem sofre sem confiar em Deus. A confiança em Deus é que vai ser a balança desse sofrimento. Não é, a balança não está se você é bom ou ruim. A balança está se você confia em Deus ou se você não confia em Deus no meio do seu sofrimento. E também, veja, que as pessoas não percebem, e tem muitas pessoas que não entendem o livro de Jó, que acham que Deus caiu na conversa de Satanás, ou que Deus queria provar alguma coisa para Satanás, ou que Deus queria o mesmo envergonhar Satanás. São argumentos errados. Deus não estava preocupado com o que Satanás estava pensando, nem estava preocupado se tinha que envergonhar ou não, porque Deus não precisa dar satisfação para o Satanás. Mas Deus viu uma oportunidade de abençoar Jó. E é aí que as pessoas não percebem. Deus não estava preocupado com Satanás, estava preocupado com Jó. Mas que amor é esse com Jó, irmãos? Perceba algo. Jó era o homem mais íntegro, mais reto e mais temente a Deus da face da terra. Um homem desse não poderia só ser abençoado na terra, mesmo ele achando que seria o máximo. Jó tinha que ter uma vida que marcasse a eternidade. O mundo inteiro tinha que conhecer a história de Jó. O mundo inteiro tinha que saber do seu testemunho. O mundo inteiro tinha que ouvir e falar e aprender sobre a sua história. Se não tivesse acontecido aquilo que aconteceu com Jó, ele seria um homem temente a Deus, rico, maravilhoso, abençoado, mas ninguém ia saber que ele existiu. Eu não saberia que Jó existiu. Caso você não saiba, Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ele é mais antigo que Gênesis. Jó é antes de Abraão. Ele é antes de Abraão. Ele é depois de Noé, obviamente, porque, todo mundo morreu depois de Noé, só sobrou a família de Noé. Ele é depois de Noé, mas ele é antes de Abraão. Ele é o livro mais antigo. Abraão já falava sobre Jó. Imagine, Abraão falava sobre a vida de Jó. Davi falou sobre a vida de Jó. Moisés falou sobre a vida de Jó.
nos tempos de Jesus, falaram sobre a vida de Jó. Estamos em 2020 e eu estou falando da vida de Jó. Eu só falo sobre a vida dele, gerações após gerações. Até enquanto o mundo existir, iremos falar da vida de Jó, do seu exemplo. Mas só iremos falar porque aquilo aconteceu com Jó. Que aquele sofrimento aconteceu com Jó. Deus, quando Satanás viu, o que Satanás não sabia é que Deus está vendo uma oportunidade de abençoar mais Jó. Agora, a vida de Jó vai ser conhecida no mundo todo para sempre. Porque um homem fiel como ele precisa deixar um legado. E além disso, Deus pensou, Jó bateu no patamar de crescimento, ele pode crescer um pouco mais. Ele pode crescer um pouco mais. E aqui existe um conceito cristão sobre o sofrimento que não gostamos. Precisamos sofrer para crescer. É um conceito que a gente não gosta, mas é uma verdade inevitável que a Bíblia escancara para nós, em todas suas linhas. Precisamos sofrer para crescer. Não há crescimento sem sofrimento. Não há. Não há uma outra opção. Não há outra opção de crescermos verdadeiramente sem uma dose de sofrimento. E esse é o problema, e eu vou abrir um aspas aqui, esse é o problema dessa geração. Essa geração não é pior do que a minha geração, porque toda geração tem os seus problemas, suas lutas, seus desafios. Mas essa geração, os pais, porque a culpa é dos pais, não é dos filhos. Os pais estão sempre tentando não deixar o filho sofrer. Não, meu filho não pode sofrer. Meu filho não pode fazer isso. Meu filho não pode trabalhar. O meu filho não pode aquilo. O meu filho não pode aquilo outro. Bem, como é que ele vai crescer sem sofrer? É melhor ele sofrer nas suas mãos de forma sábia e você podendo administrar, porque senão ele vai sofrer lá fora, muito pior, porque ele vai ter que passar pelo sofrimento para crescer. Fecha aspas. Por isso, a primeira lição que eu quero deixar para você, para superar o sofrimento, é essa. Ame a Deus pelo simples motivo que Ele é Deus. Sabe, você quer aprender a superar sofrimento? Ame a Deus pelo simples motivo que Ele é Deus. O que tem a ver isso? Porque às vezes nem tudo vai dar certo, nem todas as suas orações vão ser respondidas. Deus está vendo algo que você não está vendo. E se você questionar a sua fé, porque as coisas não estão dando certo, é porque Satanás estava certo ao seu respeito. E aqui eu quero falar para você. O diabo continua indo ao céu. Mas ele vai ao céu, e eu estava na madrugada, e eu não sou bom para ficar de madrugada, irmãos. Para quem me conhece sabe que eu durmo cedo. Mas na madrugada passada, na noite passada, algo raro, eu perdi o sono. Algo raro, raríssimo no meu caso. Mas eu sempre coloquei o seguinte, toda vez que eu perco o sono, eu quero fazer isso algo produtivo. Eu não vejo algo ruim. Eu acho, no meu caso, que eu sempre durmo cedo, é uma oportunidade. Então, eu gastei mais tempo em oração e nessa mensagem na madrugada. E eu estava estudando cada vez mais, refletindo e orando, né, com Deus, andando para lá e para cá, porque o bom que eu tenho madrugada, eu estava sozinho, e quando eu estou preparando mensagem, eu pareço louco, eu fico andando e falando a mensagem para mim mesmo. E sozinho em casa, aí que está parecendo mais louco ainda. E eu me coloquei no lugar de Jó. O diabo chegando lá no céu e falando, você viu meu servo Severino? Vi. Também? O Senhor deu uma esposa para ele, boa, bonita, filhos, uma casa, tirou ele da baixada, colocou perto do mar, né? Parou de andar a pé, deu ele um carro. Assim é mole.
Tira tudo dele e veja qual é a motivação dele por te servir. E eu fico pensando, na hora eu fiquei pensando, é claro que o diabo fala isso para Deus. É claro que o diabo começa a questionar quais são as minhas motivações. Por que eu sirvo a Deus? E eu ali de madrugada chorando, espero que eu te sirva por quem tu és e não pelo aquilo que eu tenho. Se eu perder tudo, se toda a igreja for embora, se eu ficar completamente endividado, se todo mundo achar que eu sou um fracassado, se eu ficar doente e não ter mais nada, se acontecer um câncer nas minhas cordas vocais e eu não consigo mais falar, então não consigo mais ser pastor, mesmo com tudo isso, eu quero dizer, tu és meu Deus. A única motivação que eu tenho de te servir é porque o Senhor é Deus. Mas também eu fui honesto com Deus ali. Mas eu só vou saber disso se isso me acontecer. Tomara que não precise acontecer. Tomara que não. Mas posso eu ser melhor que Jó? Posso eu ser? Pode você ser? A melhor forma de tentar superar o sofrimento é amar a Deus por quem Ele é. Porque se você começar a amar a Deus pelo aquilo que Ele pode te dar, uma hora Deus não pode te dar nada. E na verdade, o que é pior, você pode perder coisas e você começar a questionar a sua fé. A segunda coisa que eu quero te falar está: confie em Deus, mesmo no escuro ou caindo no buraco. Isso é confiar em Deus, irmãos. Imagine você no escuro e caindo. Saber que Deus está lá, que vai te segurar. Imagine você caindo no buraco, acreditando que Deus também pode te ajudar ali. Esse é o que deve ser para você e eu confiarmos em Deus. Você presta atenção na conversa de Satanás e Deus? Existem algumas coisas particulares. Eu quero deixar só esse versículo primeiro para te ajudar, para você entender. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó 1:12. Olha só, presta atenção nisso, que às vezes a gente passa desapercebido. Primeiro, Satanás foi lá, em nenhum momento se prostrou diante de Deus e nem chamou Deus de Senhor. Porque essa é a atitude dele. Mas, quando ele questiona a Deus, a motivação de Jó, ele sabe que ele não podia fazer tudo o que queria com Jó. Ele tinha que obedecer os limites de Deus. E Deus colocou 2 limites, em 2 momentos diferentes. O primeiro limite, nesse momento que eu coloquei: olha, você pode fazer tudo, menos tocar na sua vida. Na segunda vez, Satanás volta, e aí? Você tirou tudo dele, tirou os filhos, tirou os bois, tirou as ovelhas, tirou tudo, ele não tem nada. Mas não toquei na saúde dele. E aí Deus depois cria um outro limite: você pode tocar na saúde dele, mas não pode matá-lo. Parece coisa simples, mas quando Deus falou não pode matá-lo, Deus excluiu um monte de doença. Toda doença mortal ele não podia ter. Não podia ter câncer, não podia ter um AVC. Qualquer outro tipo de doença mortal, que existem muitas, ele não podia colocar em Jó. As doenças tinham que ser terríveis, mas nenhuma delas podia ser mortais. Porque Deus criou um limite. E aqui é algo que a gente não entende, que a gente precisa aprender a confiar em Deus. Deus é o único que conhece os seus limites. Entenda isso. Deus é o único que conhece os seus limites. Por que Deus colocou limites para Satanás?
Porque Deus sabia os limites de Jó. Jó aguenta. Eu sou um Deus que não dou provação maior que alguém pode aguentar. Não dou. Não permito. E às vezes a gente não entende porque tantas histórias difíceis de pessoas, mas Deus não dá coisas maiores que você pode aguentar. A questão é que você não sabe o que você pode aguentar. Nem o diabo sabe o que você pode aguentar. O diabo achava que Jó não poderia aguentar todo aquele sofrimento. No mesmo dia ele perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu todos os seus bens. Depois ele perde toda a saúde. A mulher dele diz para ele amaldiçoar Deus e morrer, mas ele não, ele fica firme. Jó não sabia que ele era capaz de suportar tudo isso. E aqui eu olho para a minha vida para trás e a vida de outras pessoas, e quando eu vejo o que eu já suportei, eu fico, como é que eu suportei isso? Como é que eu passei por isso? Como é que eu consegui passar por essa situação? Eu achava que eu não teria forças, eu não teria condições, porque nós não sabemos quais são os nossos limites, mas Deus sabe o seu limite. Você vai estar dizendo, eu não aguento, não dá mais. E Deus fala, eu não dou provação maior que você pode aguentar. Mas eu não suporto, você tem que confiar em mim, como se estivesse pulando no escuro, pulando no buraco. Creia que eu estou lá no fundo, vou te segurar, você não vai cair no chão, eu vou te segurar. Confie, sabendo que eu, seu Deus, conheço os seus limites. Não é simplesmente uma questão de, olha, eu vou estar te ajudando a suportar todas as coisas, eu estarei ali. Também é isso, mas Deus conhece os seus limites, foi Ele que te criou. Confie em Deus. Você acha que não vai dar, e Deus diz, fique calmo, eu que te criei, eu sei que você aguenta. Eu sei. Por isso, eu quero ratificar para você essa lição. Acredite, só Deus conhece seus limites. Você e o diabo não. Só Deus conhece. Você sabe, se você tem um pouquinho de idade, você já olha para trás e você vai se lembrar de alguma experiência que você falou, eu pensei que não ia aguentar. Eu pensei que não ia suportar, mas você aguentou. Eu suportei por causa da ajuda de Deus. Claro que foi por causa da ajuda de Deus, mas também foi porque Deus já sabia de antemão que você era capaz de suportar. O que Satanás, de forma ingênua, esqueceu é que Deus sabe do futuro. Deus sabe do futuro. O diabo está discutindo com um ser que sabe do futuro. Não dá para discutir com quem sabe do futuro. Por isso que não dá para discutir contra Deus. Em terceiro lugar, para você superar o sofrimento, eu quero te falar, economize para futuras emergências. Economize para futuras emergências. Você sabe, não é? Qualquer pessoa que tenta aprender um pouco de educação financeira, eles vão ensinar, olha, economize para dias de emergência. Bem, nós brasileiros, a maioria não economiza nada, né? A gente gasta tudo que tem. A maioria. Mas existe um grupo ali que está aprendendo e deixa uma reserva. Existe um grupo aí, não é, que está aprendendo. Mas todo mundo sabe esse conceito. Economize para dias futuros, você não sabe. Quem tem uma empresa sabe como é importante ter um capital de giro, ter um dinheiro ali, né, para economizar, para poder investir, para poder melhorar a empresa, isso é importante. Sem capital de giro, a sua empresa pode passar dificuldades, um mês pode estar ruim, você precisa cobrir, e tudo isso. Você sabe que nós temos que, às vezes, economizar para o futuro.
No sofrimento também é parecido com isso. Perceba aqui esse texto, que é uma das frases clássicas de Jó, que diz o seguinte: e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, Jó perdeu tudo num único dia, depois perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu os bens, e ele, o que ele fala? Ora, nu eu vim no mundo, nu fiquei. Deus deu, Deus tirou, glória a Deus. Não vou atribuir a Deus culpa. Isso não é fácil de fazer, irmãos. É muito bonito de se ler. Para se ler, é glória a Deus, mas para fazer é um negócio difícil. Mas eu quero dizer que é impossível fazer isso se antes você não aprende. E quando você vai aprender isso, não é no sofrimento, é antes do sofrimento. A melhor forma de superar o sofrimento é aprender a ser íntimo com Deus antes do sofrimento. Ah, mas o sofrimento me ajuda a ter intimidade com Deus. O sofrimento nos ajuda a ter intimidade com Deus. Só que demoramos para criar intimidade. Ninguém vai sofrer num dia, numa semana, e em uma semana vai ser íntimo de Deus, mesmo você orando 24 horas. Por quê? Porque intimidade leva tempo. E talvez o seu sofrimento está tão grande, e você não tenha esse tempo. Então a melhor forma de você superar o sofrimento é criando, antes de sofrer, essa intimidade com Deus. Economize. Jó já era íntimo de Deus. Quando o sofrimento veio, a sua reação foi uma reação de quem é íntimo de Deus. Por isso ele não blasfemou, por isso ele não murmurou. Não murmurou logo de cara. Depois, semana que vem, eu vou dizer que as coisas mudam a vida de Jó. Mas ele de cara não murmura, ele não reclama, ele não vai amaldiçoar Deus, nada. A reação dele é uma reação extraordinária, que espanta e irrita o diabo. E é interessante esse irritar o diabo, que eu fico imaginando, e eu gosto de ficar imaginando, imagine Satanás quando chegou a Deus, quando Deus falou para ele, viu meu servo Jó, o diabo podia falar, ora, você viu quantos pecadores eu tenho? O senhor tem um Jó, 1. Você sabe quantos caras eu tenho? Quantos crentes safados eu tenho? Você sabe quantos religiosos sem vergonha eu tenho ao meu lado? Você sabe quantos adúlteros eu tenho? Você sabe quantos idólatras eu tenho? Quantos ateus eu tenho? É muito maior do que você tem. O diabo podia falar isso. Só que o diabo, ele não se importa com esse pessoal todo. Ele se incomoda com um homem fiel. Ele se incomoda tanto com uma pessoa fiel, se incomoda tanto que ele até esquece os infiéis que estão do lado dele. A fidelidade de Jó irritava Satanás de tal forma que ele não conseguia olhar para os infiéis e usar aquilo como um tipo de satisfação. Não. A fidelidade de Jó irritava. A fidelidade de um cristão irrita o diabo. Incomoda. Ele tenta destruir. Mas Jó sempre foi fiel a Deus. E no sofrimento ele continuou sendo fiel. Eu sei que talvez você que esteja sofrendo, você diga, mas eu nunca fui fiel antes do sofrimento. Mas quero ser agora. Louvado seja Deus, e Deus vai te honrar. Só que eu tenho que falar a verdade para você. Por mais que você ache que você vai ser íntimo de Deus de uma hora para outra, não vai. Não é por causa de Deus, é por causa de você. Sua limitação, minha limitação.
Precisamos de tempo para sermos íntimos de Deus. Tempo. Com sofrimento ou sem sofrimento, precisamos de tempo. Use esse tempo. Se você não foi antes, vai passar a ser íntimo de Deus agora, depois do sofrimento, use esse tempo. Use. Comece. Infelizmente, a maioria das pessoas que eu conheço, eu sou cristão desde 17 anos. Todas as pessoas que começam a ser íntimo de Deus, no meio de grande sofrimento, a maioria arrasadora que eu conheço, quando o sofrimento acabou, a intimidade acabou também. A intimidade acaba no momento que o sofrimento acaba. Na maioria. Por quê? Porque a motivação era errada. É aquilo que Satanás estava tentando falar de Deus sobre Jó. Qual é a motivação dele? Qual é a motivação dele? Qual é a motivação? Qual é a sua motivação de servir a Deus? Qual é? A motivação faz toda a diferença. É claro que todos nós, chegamos até Deus com a motivação errada. Olha que incrível. Todos nós chegamos até Deus pela motivação errada. Todos nós queríamos simplesmente sair do inferno ou resolver um problema. Mas no momento, sabe, quando passamos a conhecer a Deus, mudamos a motivação. A intimidade faz mudar a motivação e falar: eu agora estou com o Senhor, não pelo aquilo que o Senhor pode me oferecer, mas quem Tu és. Deveria ser assim, por exemplo, um casamento. No início, qual foi a motivação que fez você casar com essa pessoa? Talvez achou ela bonita demais. Talvez achou ele inteligente demais. Talvez achou aquela pessoa elegante, bom papo, legal. Sempre tem uma motivação. Simpático, me faz bem. Casou, irmão. Essa motivação que te levou a namorar e casar não vai ser suficiente para continuar casado. Pode ser casou com a pessoa mais linda do mundo. A beleza um dia fica ser comum. E já não vai mais te impressionar. Aquela pessoa simpática que você casou por ser simpático, você vai descobrir depois de casou que tem dia que ele acorda de mau humor. E ele não é 24 horas simpático. Ele não é 24 horas bem-humorado. E você vai descobrir ainda que ele tem defeito, que você nem percebeu no tempo de namoro. Aí você vai ter que aprender a amar, não pelo aquilo que ele pode te oferecer, mas por quem ele é. Os casamentos que conseguem passar essa fase e amar a pessoa por quem ele é, com seus defeitos e com seus acertos, não mais motivado pelas coisas de namoro, mas motivado pelo convívio, por quem é a pessoa e pelo aquilo que eles podem construir juntos, esses casamentos é que vão durar de verdade. É assim também o relacionamento com Deus. Às vezes, estamos impressionados com o milagre, com o agir, com o mover, com alguma coisa que Deus fez. Depois, passamos a ter tanta intimidade com Deus que descobrimos que mesmo que Ele nos dê nada, ainda assim vamos amá-lo. Porque não podemos ficar longe dEle, porque precisamos de Deus. Porque queremos passar uma eternidade com Ele. Diga-me uma coisa. Você quer ir para o céu mesmo? Se você quer ir para o céu mesmo, é porque você quer ficar perto de Deus. Porque isso é o céu. Um lugar onde vamos ficar perto de Deus. Se você não fica perto de Deus aqui na terra, se você não tira um tempo, nenhum tempo no dia, para orar, para buscar a Deus, para ficar pertinho dEle, como é que você quer passar uma eternidade inteira com Deus? Não é meio um contrassenso isso? Eu quero dizer que você vai, na eternidade, colher aquilo que você semeia na terra. Se você semeia
querer estar perto de Deus, vai passar uma eternidade perto de Deus. Mas se você semeia aqui na terra, estar longe de Deus, vai passar uma eternidade longe de Deus. E esse é o maior de todos os sofrimentos. Eu quero deixar para você, irmãos, algo muito especial. O que alivia o sofrimento e me ajuda a aprender e a superar, e o superar pode ser aprender com o sofrimento, é como eu me relaciono e confio em Deus. É a confiança em Deus que ajudou Jó, mesmo sem entender por que ele estava passando isso, a suportar inicialmente aquele sofrimento. Ele sabia que ainda podia confiar em Deus. Talvez você esteja sofrendo, mas você ainda pode ainda confiar em Deus. Tudo está dando errado, mas você ainda pode confiar em Deus. Você não está conseguindo dormir, mas você ainda pode confiar em Deus. Ninguém te compreende, mas você ainda pode confiar em Deus. Acredite nisso. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai amado, estamos na Tua presença santa. Queremos que o Senhor possa abençoar esse meu irmão, essa minha irmã. Queremos que o Senhor possa estar nos ajudando. Ajude essa pessoa aí, Pai, que talvez esteja sofrendo, talvez está querendo se matar. Ajude a entender, Pai. Ajude a entender. Que quando confiamos em Ti, e às vezes confiar em Ti é pular no escuro, pular no buraco sem fundo, mas saber que o Senhor está lá pronto para nos pegar. Às vezes achamos que não iremos mais aguentar tamanho sofrimento, e lá está o Senhor dizendo: eu te conheço melhor que você mesmo, e eu sei o que você aguenta. E se eu permitir que isso acontecesse, é porque eu sei que você consegue. Segura nas minhas mãos, você consegue. Consegue. Creia nisso. Tome posse disso. Confie no teu Deus. Em nome de Jesus. Amém.